Olá a todos, bem-vindos a mais um Café com História. Hoje vamos falar sobre as condições da hegemonia britânica, ou seja, do sucesso inglês a partir do final do século XVIII, a quando do começo da Revolução Industrial e que permanece, de facto, com a afirmação do poderio inglês ao longo de diversos anos e também espalhado por diversos continentes, afirmando um dos maiores impérios coloniais que o mundo também já iria conhecer. Vamos começar por falar de algumas das condições que de facto foram essenciais para o arranque da industrialização na Grã-Bretanha. A primeira está relacionada com a condição política. Desde 1215, desde a assinatura da Magna Carta entre os barões ingleses e o rei João I de Inglaterra, tinha sido instituído um parlamento. O parlamento, livremente eleito por parte da população, ressaltava também na própria afirmação dos interesses de uma nobreza empreendedora e de uma burguesia ativa e dinâmica. Importa também salientar que, no aspecto político, o regime que governava a Grã-Bretanha era uma monarquia constitucional ou uma monarquia parlamentar. O rei governava com o auxílio do Parlamento. A juntar à condição política, temos algumas condições económicas. Destaco, sobretudo, a existência de bancos que existiam em Londres e que, de facto, dinamizavam a obtenção de ganhos e de garantias para que os investidores tivessem dinheiro para investir não só na banca, mas também nas empresas. Falo também de uma burguesia ativa e empreendedora que vai investir nas suas empresas e da obtenção dos seus lucros irá também investir no progresso económico e na melhoria das condições de vida em geral de toda a população e no crescimento do próprio país. É importante também salientar que a nível económico existia um forte mercado interno auxiliado por um grande dinamismo vasto da grande articulação entre o campo e a cidade. Acrescentamos uma terceira condição, nomeadamente a demografia. A demografia, que retrata o estudo da população, mostra-nos que a partir do final do século XVIII, a população britânica tinha crescido imenso, derivado à melhoria das condições de vida, por causa de uma alimentação mais saudável, de cuidados de higiene mais regulares e mais diários, e também pela existência de inovações técnicas e científicas que permitiram melhor tratamento de algumas enfermidades ou doenças, como é o caso da descoberta da vacina. Acrescentamos uma quarta condição, nomeadamente as geográficas, que fala de uma vasta rede de comunicações, rios e estradas navegáveis, que permitiu acelerar as trocas e articular melhor o campo e a cidade e também as principais estruturas de uma economia sólida e robusta. No que diz respeito à quinta condição, destacamos sobretudo a abundância de matérias-primas, ou seja, as condições naturais, que retratam a existência de lã e também de hulha, ou seja, carvão, matérias-primas estas que foram essenciais ao desenvolvimento das principais atividades económicas em Inglaterra. Isto só foi possível porque também houve uma grande articulação entre o mundo rural e o mundo urbano. No mundo rural, houve de facto importantes inovações que importa conhecer. A primeira é a invenção da semeadora de tule, que permite perfurar a terra com maior profundidade e, de facto, acabar por permitir acelerar o crescimento da própria produtividade. Falamos também ainda do aproveitamento ou arroteamento das florestas, que passam a maximizar o lucro dos próprios proprietários. Os terrenos baldios vão ser anexados aos territórios da nobreza rural ou eventualmente da burguesia rural e citadina. Isto vai permitir que grande parte das terras abandonadas passem a ser cultivadas e utilizadas para um aumento da produtividade. Acrescento também aqui outras inovações, como é o caso do regime de propriedade, que deixa de ser feito em open field, ou seja, campos abertos, para passar a ser feito em enclosures, campo fechado. As enclosures foram extremamente importantes porque permitiram organizar o regime de produção de gado e organizar a própria propriedade, o que vai acelerar também o ganho da agricultura, tornando a propriedade mais organizada, mais sólida e também mais produtiva. Outras inovações técnicas do ponto de vista agrícola também foram muito importantes. O pousio foi diminuído ou definitivamente eliminado, passou a haver uma rotação quadrienal de culturas em que em cada ano todas as culturas da terra iam sempre mudando de propriedade agrícola, como é o caso da produção do trevo e do nabo, que são uma novidade e que permitem utilizar o solo sem o desgastar. Passa a haver mais conhecimento dos animais e das sementes que se devem também explorar em cada propriedade. O estrume dos animais passa também a ser utilizado para adubar a terra, o que permite também um crescimento cada vez mais próspero e mais eficaz. Desta abundância da agricultura vai também nascer o próprio interesse, muitas vezes, da população a investir na mercantilização da agricultura e com os seus ganhos vai vender os seus bens no mercado urbano, ou seja, no dinamismo da própria cidade. Destaco aqui também
o cosmopolitismo ou vitalidade da cidade de Londres, que foi essencial para a articulação da Revolução Agrícola, cujas técnicas foram importantes para as bases de uma nova revolução, a Revolução Industrial. Em Londres existiam as sedes das principais empresas internacionais. Para além de ser a residência oficial da coroa britânica, era também uma cidade no século XVIII, já com 1 milhão de habitantes. Londres possuía também o Banco de Inglaterra. Este acabou por empreender vários ganhos e vários investimentos internacionais. O banco servia também de garantia e de empréstimo aos investidores que queriam de facto utilizar o dinheiro para depois dar retorno com mais lucro para a atividade bolsista e bancária. Destaco ainda uma boa rede de comunicações existente em Londres, que permitiu também facilitar as trocas comerciais. Londres era a capital de um dos maiores impérios coloniais que o mundo já tinha conhecido, e era Londres que presidia à venda e revenda dos produtos, fazendo também esta capital como uma referência no intercâmbio comercial e no intercâmbio cultural. A Londres vêm mercadores de todo o mundo com o objetivo de comercializar os seus produtos. Os ingleses passam agora a substituir os holandeses na função de intermediários do comércio internacional e, sobretudo, do comércio europeu. Quero também salientar aqui que foi essencial a estabilidade da libra esterlina para garantir, de facto, que esta moeda britânica seria a referência na utilização das trocas comerciais. Com tudo isto, em 1712, Newcomen vai também inventar a máquina a vapor, que no final do século XVIII será aperfeiçoada por James Watt. Esta inovação foi extremamente importante porque permitiu acelerar toda a produção, permitiu a criação de fábricas nas periferias das cidades e o surgir de uma nova classe social, o grupo dos trabalhadores, nomeadamente os proletários, ou seja, a classe operária. A partir deste momento, fazia-se a transição de uma economia de manufatura, ou seja, pré-industrial, para uma economia de maquinafatura, ou seja, que pelo trabalho da máquina passaria a ser também uma economia industrializada. Isto permitiu à Grã-Bretanha presidir às principais alterações nos processos produtivos, onde a produção deixou de ser feita em pequena escala para ser feita em massa, em grande escala. Eram produzidos grandes produtos, em grandes quantidades e no espaço de pouco tempo, o que com um dinamismo forte do mercado interno e externo permitiu à Grã-Bretanha tornar-se o país de referência a nível científica e industrial. Quero também destacar ainda algumas das consequências da industrialização. A primeira é o desenvolvimento do setor têxtil e do setor metalúrgico, que são setores onde vai haver um grande desenvolvimento da atividade económica e também permitir um maior crescimento da economia. No que diz respeito ao surgir da classe operária, importa de facto dizer que os operários trabalham muitas horas, recebem miseráveis salários e têm péssimas condições de trabalho. No entanto, vão permitir que haja uma organização de consciência de classe. Ressalto também que a burguesia passa a ser o grupo dominante, o grupo mais rico, que aposta nas fábricas e que com o seu lucro afirma o seu poder económico e o seu controle dos principais cargos do Estado. Destaco também ainda a própria existência da poluição, que passa a rasgar a paisagem com a construção das fábricas e a poluir o meio ambiente. Outra consequência é a dependência de matérias-primas, como é o caso do carvão, uma fonte de energia que não seria renovável no tempo e no espaço e que, quando acabasse, poderia colocar em causa a estabilidade da economia britânica e também da economia internacional. E para finalizar este vídeo e uma das consequências da industrialização, falo também da própria desigualdade económica, social e política que passa a existir nos países desenvolvidos, que são os países industrializados, e com os países não desenvolvidos ou em vias de industrialização. De facto, os países que acabavam por ter uma economia mais transformadora, mais industrializada, tinham mais dinheiro e tinham maior capacidade a nível científico e tecnológico do que os restantes. Bem, espero que tenham gostado deste Café com História e que de facto consigam aprender as condições do sucesso britânico e da hegemonia da Inglaterra sobre o mundo a partir do final do século XVIII e que se vai manter até à Primeira Guerra Mundial. Adeus a todos, bom estudo e bom trabalho.